Boa tarde, amigos do Bate Pronto. Hoje é dia de Albert Einstein aqui no Bate Pronto da Jovem Pan. Se é pra falar de ciência, Albert Einstein, que de acordo com o Coquinho tá parecendo mais a Xirra, está aqui pra falar de ciência no Bate Pronto. Porque agora futebol virou ciência. Vamos tentar parecer mais um Einstein, vamos arrepiar mais o cabelo aqui, ó. Ó, agora foi. Agora tá parecendo um poodle. Põe a língua pra fora. Albert, ó. Agora sim, agora pô. Albert Einstein no Bate Pronto. Futebol virou ciência. Todo mundo que ele poupou se machucou. Ou seja, a ciência tá funcionando no Flamengo. Pouparam Pulgar, machucou. Pouparam Arrascaeta, machucou. Pouparam o time inteiro, ninguém correu. Mas hoje estamos aqui para falar de ciência. Hoje vamos falar do calor. Já falamos da altitude. Já falamos da fisiologia. Vamos falar do calor, porque agora o time do Flamengo não pode jogar no calor. Jogar às 11 horas da manhã não dá para quem se prepara todo dia fisicamente. Agora, o projeto do Flamengo é botar o time para jogar beach tênis, para jogar peteca, porque, de acordo com a ciência, não podemos jogar às 11 horas da manhã. O Botafogo pode fazer 2 gols, assumir liderança, ganhar do Flamengo. Agora, vamos lembrar que contra o Atlético Goianiense, o jogo não foi às 11 horas da manhã. E o Flamengo não jogou nada. O jogo contra o Milionários não foi às 11 horas da manhã. O Flamengo não jogou nada. O jogo contra o Palmeiras não foi às 11 horas da manhã. O Flamengo não jogou nada. Ou seja, desde que acabou o Carioca, quando são as competições que interessam, o Flamengo não jogou nada. Contra o Milionários, contra o Bolívar, contra o Palmeiras, contra o Botafogo, contra o Atlético Goianiense. Então aqueles torcedores que me xingam, pilhado, tá muito bom, tô parecendo um poodle. Era pra parecer o Einstein. Eu tô parecendo um poodle. Olha aqui. Não, mas seja assim. Pra aqueles que me xingavam, tá? Olha os números do Tite. Número não é pra tapear. Número é pra enganar otário. O Flamengo, desde que acabou o Carioca, não joga. É um Flamengo ruim. E pra ser justo, eu vou falar do elenco também. Não dá pra falar só do Tite. Por que o físico do Flamengo, do Arrascaeta, do Gerson, do próprio Pulgar, que é um cara que eu acho que joga muita bola, é pior que o do Hulk, é pior que o do Paulinho, é pior que o do Veiga? Eu digo, provavelmente porque tem menos dedicação. O Hulk sai do Atlético Mineiro, treina igual um monstro em casa. O Paulinho, do Atlético Mineiro, tem preparador físico em casa. No Flamengo, eu acho que é um time que gosta muito de rede social. Eu nunca vi um time gostar tanto de rede social como o Flamengo. Nossa, tudo apelam pra rede social, porque tem uma grande torcida, ganha um engajamento. Vai treinar! Vai ter preparação física. Se quiser um cientista como eu, como Albert Einstein, eu vou lá. Eu vou lá preparar o time do Flamengo. Boa tarde, Flávio Prado. Boa tarde, meu querido amigo Marcos André. Boa noite. Boa tarde, Bruno Prado. Completamente juretado. Por que você está rindo? Por que você não está levando a sério um homem que fala da ciência aqui no Bate Pronto? Porque quando é o Tite falando de ciência lá na coletiva, você não fica rindo. Hoje que Albert Einstein está aqui, aí você tá querendo dar gargalhada, tá querendo dar risada. E o Flamengo se lascando. A ciência sendo explicada, a medicina sendo explicada, e o Flamengo se lascando de novo com um time que não joga nada. Não jogou nada no ano passado, não tá jogando nada nesse ano. Boa tarde, meu querido amigo Marcos André. Boa tarde, El, que maravilha. Boa tarde. Boa tarde, Flávio Prado. Boa tarde a todos. El, que maravilha. El, que maravilha. Muito bom. Tá parecidíssimo, meu. Boa tarde, El, que maravilha. Ô, Bruno, só tá na 4ª rodada, indo pra 5ª rodada do Brasileiro. Sim. 3ª rodada da Libertadores. Ganhou o Campeonato Carioca. 2 jogos perdidos na temporada.
Pô, pra estar nesse desespero todo. Então aí está, meus amigos. Esse é Albert Einstein para nós, meu Deus do céu. Também tinha Albert Tite, mas o Albert Einstein é, sem dúvida alguma, muito melhor que Albert Tite. Mas, cara, esse cosplay do Pilhado, cosplay entre aspas, né? Essa fantasia do Pilhado, sinceramente, pra mim só perde pra quando o Neto foi fazer o programa vestido de sogra do Vitor Pereira. Esse aí foi o auge pra mim, cara. Mas é difícil superar esse aí do Neto, hein? Mas o Vampeta falou algo bem interessante. É a quinta rodada, já era pra estar com esse desespero todo? Vamos lá. Desespero não, porque, como o Vampeta disse, é o começo do campeonato, mas é se preocupar. Por quê? O Tite já faz uns 2, 3 jogos que ele vem tomando decisão errada. Ele poupou mais da metade do time pro jogo contra o Bolívar, até aí compreensível. Depois, contra o Palmeiras, ele não foi com força titular, com força total. E agora, quando o time tá mais de uma semana descansado, o time principal, com poucas exceções, como Fabrício Bruno, De La Cruz e o Luiz Araújo, se tem uma atuação dessa, cara. O sol era válido para todo mundo. A desculpa da temperatura não cola. Porque o Botafogo também estava jogando nesse mesmo sol, debaixo desses mesmos 30 e poucos graus, com essa mesma temperatura, não é temperatura agora, com essa mesma sensação térmica de 40 graus. O Botafogo tava jogando no mesmo estádio. O Botafogo tava sofrendo dessas condições tanto quanto o Flamengo, se não mais, porque o uniforme do Botafogo é mais escuro, tem preto no meio. Então, essa desculpa não cola. Não cola essa desculpa da temperatura, cara. Não é pra se querer derrubar o treinador. Nossa, Tite não dá mais. Eu discordo disso. Eu não concordo que ele não dê mais. Pô, por favor, né, cara? O cara começou a ter problemas agora. Tomou algumas decisões ruins. Calma lá, não é pra você derrubar o treinador. Você querer crucificar o Tite. Não. Calma. Muita calma nessa hora. Mas que o Tite vem tomando decisões erradas já faz um tempinho, isso é verdade. Isso é muita verdade. O desempenho de vários jogadores lá foi muito ruim. Desempenho muito ruim mesmo, cara. Vários jogadores que não jogaram nada. Os caras, sinceramente, não parecia, sabe? O Botafogo tinha poupado ninguém. O Flamengo tinha poupado mais da metade do time. Nem viajaram. Ficaram pela ciência. Comprometimento com a ciência de alto nível. Sei lá, algo desse tipo. O time do Botafogo não se comprometeu com essa ciência. Não poupou ninguém. E o time do Botafogo foi lá e meteu 2-0 no Flamengo, cara. Em pleno Maracanã. Meteram 2-0 no Flamengo. Inclusive era pra ter sido mais. O Ross tirou pelo menos um golzinho ali que podia ter sido feito. Fez uma defesa bonita. Pelo menos uma defesa bonita. Cara, qual que é a justificativa pra isso? O time do Botafogo não tinha poupado. Tava jogando debaixo do mesmo sol. Tava debaixo da mesma sensação térmica de quase 40 graus. Não tinham poupados, não tinham jogadores descansados e meteram 2-0 no Flamengo. Qual que é a justificativa para isso? Para eles, a ciência de alto nível não é válida? A ciência não funciona para eles? Eles são seres humanos iguais. São humanos iguais, vivem no mesmo planeta Terra, estavam debaixo do mesmo sol, com a mesma sensação térmica, tiveram a mesma hidratação que o Flamengo e tiveram menos descanso. E mesmo assim, foram superiores ao Mengão. Não superiores, mas venceram. O que adianta o Flamengo ter 60% de posse de bola e no final o placar ser 2-0 pro time adversário? O que adianta? O Botafogo teve 40% de posse de bola e meteu 2-0. O Flamengo não fez um chute certo ao gol. Vocês têm noção do que é o Flamengo não ter um chute certo ao gol? Tiveram apenas 3 jogos que isso aconteceu. Um foi em 2016. O outro foi no ano passado, quando o Flamengo tomou aquele vareio de 4-0 do Bragantino. Quando o Flamengo estava muito bem. Teve uma pausa, acho que foi 2 semanas de pausa. O Flamengo tomou 4-0 no lombo do Bragantino. E agora, esse jogo de 2-0 contra o Botafogo. Foram esses 3 as únicas vezes, os únicos jogos que o Flamengo não fez um chute certo ao gol. 2016, o 4-0 contra o Bragantino no ano passado e agora esse 2-0 contra o Botafogo. Não tem justificativa. Eu repito, o Tite tem que ser criticado e tem que ser cobrado muito.
Porque não tem explicação, cara. Ele falou que poupou por conta da ciência. Daí os jogadores descansados, Pedro, Arrascaeta, Ayrton Lucas, Varela, Eric Pulgar, Léo Pereira, todo mundo descansado. O Léo Pereira você pode até tirar porque ele tava doente, tava com virose. O Alan não foi por conta de um problema de saúde, sei lá, isso tá uma história difícil de explicar. Mas esses jogadores descansados ficaram apenas fazendo treino no Ninho do Urubu. Não foram para Bolívia jogar, nem sequer entraram em contato com o rarefeito ar da altitude Bolívar. E tomaram 2-0 do Botafogo. 2-0, cara. Não tem justificativa isso. Não tem justificativa. Repito, o Tite tem que ser cobrado. Tem que ter uma explicação para isso. A temperatura não é desculpa o suficiente, porque isso é válido para os dois. Agora, qual que é a desculpa? Mas você falar que o Tite não serve, que tem que trocar o treinador, que o Tite não dura até o meio do ano. Realmente, ele pode não durar até o meio do ano. Isso é uma incógnita. Mas isso não é nem de perto o suficiente para derrubar o Tite. Mas uma coisa é fato. O Flamengo dá motivo para ser zoado. Os torcedores, principalmente. Porque acabou o Campeonato Carioca, aquela invencibilidade do Flamengo não ter tomado gol foi para água abaixo. O Flamengo tomou gol na Libertadores, tomou gol no Brasileirão, perdeu na Libertadores e perdeu no Brasileirão. Estão dando motivos pra zoar. Ah, acabou o Carioquinha, o malvadão virou malvadinho. Acabou o Carioca, o Flamengo começa a perder. O que nós podemos falar se isso é verdade? Não tem que falar, né? Enfim, mas por enquanto foi isso, meus amigos. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Deixe seu like, se inscreve no canal e também aciona o sino de notificação. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais. Vamos, Flamengo!